O que aconteceu é que em novembro de 99, seu pai já tinha tido problema do coração, tinha sido internado. E a gente sempre fica preocupado quando essas coisas acontecem, e a gente pensou assim, bem, está a virada do ano, de 99 para 2000, vamos passar com os nossos filhos, porque, na verdade, a gente estava pensando que poderia acontecer o pior, e essa seria a oportunidade de estarmos juntos. Chegamos aqui em novembro, no dia 16 de novembro, e a gente marcou uma consulta com o médico para o dia 23 de novembro, mas um cardiologista para saber se ele tinha sido bem medicado, se estava tudo bem, problema do coração e tal. Mas aí vinha o Thanksgiving, que era no dia 25 naquele ano, né? Então, eu perguntei para o médico se estava tudo bem. Ele disse, não, ele foi bem medicado, mas só pode estar bem se ele fizer um cateterismo. Só que era dia 23, tinha o Thanksgiving, e ele marcou, então, na segunda-feira seguinte, para Adalberto ir lá e fazer o... Aliás, nós fizemos um exame de sangue logo após ver o médico. Então, no dia 3 seria para Adalberto ir lá, saber o resultado do exame e fazer o cateterismo. A igreja orou e tal, e a gente estava confiado nisso. Só que dia 28 foi domingo, ele foi pregar numa igreja, quando a gente chegou em casa, já tinha um recado do médico que o sangue tinha dado um probleminha, ele chamou de probleminha. Então, no dia 3, que seria para fazer o cateterismo, foi um dia assim de exame aí em São Francisco, o dia todo. Nós chegamos lá às 8 da manhã, saímos de lá às 4h30 da tarde, já direto para o Hospital de São Mateus, porque havia uma suspeita de que ele estivesse com uma doença mais grave. Realmente ele estava sentindo assim os sintomas já, muita canseira e sangue, muito sangue saindo da gengiva. Só que a gente não sabia que isso já era sintoma da doença, né? Então, ele foi para o hospital e os médicos nos chamaram e tal, falou que suspeitavam, mas só poderiam dizer o certo depois de um exame de medula, aquele exame que eles fazem, tirando líquido da medula. Eles fizeram isso no dia 5 e no dia 6, eles diagnosticaram seu pai com leucemia. Conta-nos o que passou depois disso. O que passou depois disso foi que aí a gente levou aquele choque. Como é que foi o Natal? Aquela coisa. Bem, o Natal eu vou chegar lá. O momento foi assim muito difícil e ele estava internado dia 6, o Natal já era dia 24, né? Então a pastora Tereza achou por bem combinado a gente fazer a ceia lá no hospital, né? Porque ele não sairia e estava tudo preparado. E ele teve mesmo muito, muito ruim, ele teve 2 vezes em coma. Nesse período ele teve 1 vez em coma e a gente estava conformado de fazer a ceia lá no hospital. Mas aí o médico achou por bem liberar ele no dia 24, e a gente foi para a casa do Beto, e a Thaís rapidamente preparou uma ceia lá, e nós tivemos aquele Natal. Foi um Natal, assim, muito triste para a gente. Foi muito difícil. E logo depois do Natal, aí passamos o Ano Novo com o nosso outro filho, com o Flávio, e no dia seguinte, no dia 1º, ele teve que voltar para o hospital. Começou a parte mais dura do tratamento, e eu quero deixar claro para a igreja que o que foi falado aqui, dessa intervenção inesperada de Deus na vida de uma pessoa que precisa de um milagre, é desse jeito, porque no momento que eu estava passando por isso, em nenhum momento, eu sabia que Deus tinha poder de curar, mas foi inesperadamente, eu não podia de maneira nenhuma acreditar, eu sabia que Deus podia curar, mas eu achava que ali era o fim, eu não sei se eu estou sendo clara, porque aqui foi falado hoje, que Deus ele interfere inesperadamente, o milagre é uma coisa que acontece, a gente crê no poder de Deus, mas quando a gente está passando pelo problema, é preciso que Deus interfira com esse poder na nossa vida, para a gente ser alvo desse milagre, e poder num dia como hoje, estar falando disso, e exaltando o nome do Senhor. Aquele Natal foi assim, naquele Natal eu não tinha esperança de nada, muitas pessoas me tratavam já como viúva, houve uma senhora que ligou para mim e disse assim, ô irmã Anita, eu recebi um telefonema agora da minha amiga que também ficou viúva. E esse também me machucou tanto. Eu não falei nada, mas ela incentivou, ela enfatizou esse também ficou viúva. E o Natal foi assim, foi um Natal em família,
mas muito sem esperança do ponto de vista humano. Eu me lembro que a figura do papai sempre como forte, né? Então, a minha mente, eu me lembro, desde criança, papai sempre forte. Ele foi paraquedista, militar. E eu me lembro que a gente morava em Newark quando aconteceu isso. E quando eu tive que tirar ele de casa e levar ele para o hospital, e ele já estava perdendo o seu sentido, e a gente teve que carregar ele para o carro. E aquele foi o momento mais difícil de ver a fraqueza dele, não é? E aí o tempo foi passando e papai foi para o hospital. As fotos que estão sendo mostradas foi durante a quimioterapia. Ele teve várias quimioterapias e depois 15 quimioterapias, né? E ele foi para o hospital de Stanford e ali ele ficou. E qual foi, o que os médicos falavam? Qual era a esperança que o médico dava? Nenhuma, porque tinha o problema da idade, né? E leucemia, eles falaram, olha, nós vamos fazer o que for possível fazer, mas a gente não pode dizer. E eu perguntava ansiosamente, tem possibilidade dele viver? Nós não podemos garantir isso. Nós vamos fazer o possível, mas esse tipo de leucemia é muito sério, as células todas foram atacadas, foi uma invasão tremenda e nós não podemos garantir nada. Eu me lembro que o médico dizia que ele estava no estado final, ele já não era, quando foi diagnosticado, ele já estava no finalzinho. E aí, eu me lembro que o médico falou, olha, se ele tiver 6 meses, então aqueles 6 meses de dezembro até junho, mais ou menos, foram... mas esse período de 6 meses vocês esconderam de mim. A gente não podia Vocês falar. esconderam de mim. Eu soube isso depois que o milagre aconteceu. Então, a minha filha falou que já havia até planos, né, de preparar o funeral, mas isso aí vocês tiveram... Acho que vocês me pouparam disso, né? Meus filhos me pouparam disso, porque foi um momento muito difícil. Então, ficou mais no âmbito dos filhos, né? Mas o médico dizia, não há esperança, nós não podemos garantir nada. Pai, você agora, no hospital, em coma, a gente ia visitar você, o que estava se passando? Como é que mudou e aonde a cura veio? A sua pergunta é em relação quando eu estava em coma ou no período que eu estava passando? Começa no período e depois na coma. É claro, eu dou graças a Deus que o período foi difícil, foi um período que só Deus o sabe o quanto. Por dentro eu sabia que a cada dia eu estava morrendo, mas dentro de mim eu tinha uma certeza que o meu Redentor vive e que eu ia sair dali para a honra, glória e adoração do nome do Senhor. Não foi fácil, foi muito difícil. Eu sentia a morte me chamar a cada dia. Cada dia a morte chegava mais próximo de mim e eu sentia isso. Mas dentro de mim também eu dizia, eu sei que o meu Redentor vive. Quando eu estava ali no leito, realmente eu e ela... E quando a família estava, eu estava deitado todo o tempo, porque eu sentia a fraqueza, a debilidade, a morte chegando e que meus dias estavam no final. Mas eu dou graças a Deus quando alguém chegava para me visitar, eu sentava e dizia, Senhor, renova minhas forças. E quando perguntava, pastor, como vai? Eu vou bem em nome de Jesus. Eu sei que ainda vou sair deste lugar para pregar a palavra de Deus. Alberto, eu me lembro... Quando você estava bem mal mesmo, porque teve uma fase de uma crise muito grande. E eu me lembro que nós estávamos sozinhos naquele quarto, e você com aquela camisola, aquele pijama, uma camisola, uma coisa horrível de hospital. E você se levantava cheio de tubo, sem voz, e você cantava dançando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho essa imagem bem viva, porque você estava realmente morrendo, a cada momento, sem esperança, mas você ainda queria dançar e cantar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por causa do tempo, pai, quando o milagre chegou? Você estava em coma. O milagre chegou quando realmente eu estava em coma, já 5, 6 dias, e já não havia mais esperança. O último teste que foi feito foi uma tomografia cerebral. Os médicos disseram, está morto, e pela manhã a família estará retirando o corpo para enterrar. Mas eu dou graças a Deus que nesse período Deus teve a sua grande misericórdia. Eu tive assim um encontro com esse Jesus que faz maravilhas. Deus, e por volta mais ou menos de 3 horas da manhã, resumindo, é claro, hora terra, o Senhor falou para mim, volta para o corpo, que ainda não chegou o tempo. A tua cura tem sido decretada aqui no céu, volta para o corpo.